A gente precisa começar, claro, falando sobre as eleições aqui em São Paulo. Eu vou trazer as duas repórteres que acompanharam tudo o que aconteceu com Ricardo Nunes e com Guilherme Boulos, aqueles que vão para o segundo turno, disputando a prefeitura aqui em São Paulo. A gente começa pela Maju. Fala, Maju. Oi, Ronald, Zaidan, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, reservou a manhã de hoje para conceder uma série de entrevistas. Ele chegou por volta das 8 horas da manhã no comitê da campanha, no edifício Joelma, no centro de São Paulo. E hoje, Ricardo Nunes inicia a campanha oficialmente do segundo turno. O primeiro compromisso dele hoje foi uma entrevista concedida ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e do Band News TV. E ao longo do dia, além das entrevistas, o candidato terá um encontro com mulheres que apoiam a candidatura dele, já de olho nesse eleitorado feminino, além de participar de um evento com os vereadores eleitos neste domingo. Ao todo, a base de Ricardo Nunes na Câmara Municipal de São Paulo agora conta com 34 dos 55 vereadores. Em entrevista mais cedo ao Jornal Gente, Ricardo Nunes disse que pretende fazer com que o debate desse segundo turno seja mais propositivo. A estratégia da campanha dele será reforçar as diferenças entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nas palavras do candidato à reeleição, a ideia é mostrar que ele é o candidato de centro-direita contra Guilherme Boulos, um candidato da extrema esquerda. Em relação ao Pablo Marçal, Ricardo Nunes disse que ainda não definiu com a campanha se vai buscar um apoio do candidato que foi derrotado no primeiro turno, mas Ricardo Nunes disse que vai trabalhar para atrair os votos do Marçal. A gente ainda não fez essa avaliação. Logicamente, o eleitor do Pablo Marçal, nós desejamos muito que venha conosco, até porque tem um perfil muito semelhante ao que esses eleitores entendem da política, né? Uma atuação mais conservadora. A minha candidatura representa o centro, representa a direita, contra a extrema esquerda. Também em entrevista ao Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes e do Band News TV, o atual prefeito comentou sobre a participação tímida de Bolsonaro na campanha nesse primeiro turno. Ricardo Nunes acredita que terá o apoio mais intenso de Bolsonaro nas próximas 3 semanas até o segundo turno. Eu entendo que o que me foi dito, né, e acredito, é que ele estava... E a gente percebia isso, ele estava correndo várias cidades aí do Brasil. Então, a gente entrava na rede social dele e via ele cada dia numa cidade, fazendo campanha. Não é que ele estava sem fazer nada e falou, não, eu não vou lá. Que ele estava realmente em outras atividades. Agora, no segundo turno, eu acho que ele vai ter mais tempo, porque muitos dos municípios, como eu disse aqui já tiveram a sua eleição resolvida. Ricardo Nunes também agradeceu o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que participou ativamente da campanha nesse primeiro turno, e a expectativa é que Tarcísio continue com uma presença forte na campanha agora nesse segundo turno. A Mayra de Jaime acompanhando o candidato Guilherme Boulos, que foi para o segundo turno com Ricardo Nunes. Fala, Mayra. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos. A primeira agenda de Guilherme Boulos, do PSOL, após o resultado do primeiro turno, vai ser hoje às 4 horas da tarde, uma coletiva de imprensa com a participação de parlamentares e lideranças partidárias em um hotel no centro de São Paulo. Ele tinha marcado também uma caminhada às 11h45 da manhã pelo centro da capital paulista, mas essa agenda foi cancelada por causa de uma regra eleitoral que não permite pedir votos até 24 horas depois das eleições. Então, só vai ter essa agenda às 4 horas da tarde. O candidato do PSOL ficou em segundo lugar na votação, com 29,07% dos votos, menos de meio ponto percentual atrás de Ricardo Nunes, do MDB, com quem vai disputar o segundo turno. Essa diferença equivale a apenas 25 mil votos. E essa agenda de hoje vai ser muito importante para que ele possa falar sobre as estratégias para esse segundo turno. Hoje, mais cedo, na porta da casa dele, Guilherme Boulos disse à repórter Roberta Scherer, da Band, que vai conversar com Tabata Amaral, do PSB, hoje mesmo, para falar sobre o apoio da deputada no segundo turno. Mandei mensagens para a Tabata ontem agradecendo a declaração de voto que ela fez. Como estava tarde, a apuração terminou muito tarde, fiz o discurso, vou telefonar para ela hoje,
para reforçar esse agradecimento pelo apoio que ela já assumiu, né? Convidá-la para conversar. Enfim, fiquei muito grato do gesto que a Tabata deu, que fez uma campanha, eu pude reconhecer várias vezes, combativa no primeiro turno, uma campanha que ajudou a qualificar o debate diante de tanta baixaria que a gente viu no primeiro turno da eleição. A Tabata ajudou a colocar propostas, não é? Assim como eu tinha o propósito de discutir a cidade, de apresentar soluções, não de fazer baixaria como outros candidatos. Isso porque ontem Tabata, que teve 9,91% dos votos, declarou que vai apoiar Guilherme Boulos. Nessa fase da corrida pela prefeitura, Boulos deve apostar na polarização e em destacar falhas da gestão do adversário. O primeiro discurso que ele deu ontem após o resultado foi nessa linha. Ele agradeceu às periferias, onde liderou os votos, destacando que foram as pessoas desses bairros que levaram ele e a candidata a vice, Marta Suplicy, para o segundo turno. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o candidato do PSOL também venceu em alguns bairros mais nobres, como Perdizes, Pinheiros e Vila Mariana. Então, Boulos também se dirigiu aos que não moram na periferia, pediu para que coloquem a mão na consciência e lembrou que uma cidade justa é mais segura e melhor para todos. Também procurou nacionalizar a disputa, teceu críticas à direita e lembrou de forma negativa que Ricardo Nunes é apoiado por Jair Bolsonaro. E o candidato do PSOL também fez críticas diretas ao atual prefeito, diz que vai concorrer com alguém que colocou o crime organizado nos contratos da prefeitura e também mencionou o boletim de ocorrência registrado pela esposa de Nunes contra o marido. Por fim, Boulos prometeu que metade das secretarias de São Paulo serão comandadas por mulheres se ele for eleito. Então a gente vai seguir acompanhando os passos do candidato Guilherme Boulos do PSOL nesse segundo turno e vai trazendo todas as informações aqui na programação Ronald Zaidan. Boa, valeu Mayra, obrigado pelas informações. Ô Zaidan, como os institutos previam, o equilíbrio foi até a última contagem, até o finzinho, com a oficialização, uma distância do primeiro para o segundo colocado. Tem condomínios aqui, se somar 2 condomínios, da distância de 25 mil pessoas aí entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. O Pablo Marçal, num percentual muito próximo, mas um pouquinho abaixo. Do ponto de vista da disputa acirrada, deu aquilo que se previa mesmo, né? Bom, eles partem do mesmo lugar. Não há uma diferença, não há uma vantagem. E a gente vê em Porto Alegre, por exemplo, o prefeito que tenta a reeleição, ele ficou a menos de 1 ponto de levar no primeiro turno. O Melo parte de uma vantagem gigantesca em relação a Maria do Rosário. Em São Paulo, não, eles partem do mesmo lugar. É claro que o prefeito, o Nunes, está de olho no terceiro colocado, que ficou muito próximo deles. Ou seja, no eleitorado do Pablo Marçal. E aí você tem esses jogos de palavras, né? Ele dizendo é um eleitorado conservador e tal. Não tem candidato conservador a prefeito de São Paulo. Em nenhum momento houve, assim como não houve nenhum candidato comunista a prefeito de São Paulo. Mas o Boulos, não é. Então não teve comunista, não teve conservador, mas eles vão usando esses rótulos. Tem como aliado o fato de que há uma ignorância extraordinária que é explorada pelos candidatos, pelos partidos, pela imprensa. O Nunes disse que não quer qualquer baixaria na campanha e tal, mas ele já tem jornalistas que vão fazer o papel do Marçal, né? E já começam a atacar o Boulos com extremo rigor e até com malícia, né? Com maldade, com sugestões maliciosas. Uma coisa cretina mesmo, que a imprensa assuma esse tipo de papel, que dentro da imprensa haja quem assuma esse tipo de papel. E o Boulos, essa coisa, a Tabata foi propositiva e tal, não. Ela percebeu que era o caminho que restava a ela, né?
Mas em muitos momentos também ela insinuou coisas, né? E na reta final ela atacou exatamente o Boulos, ela achou que ali estava o lugar onde ela poderia buscar votos, no eleitorado do Boulos, no momento em que havia uma certa dificuldade para o Boulos nas pesquisas. Então há muita hipocrisia também. Mas, e esse negócio de apoio, por exemplo, PSDB declarou apoio ao Nunes. O que isso significa? Nada. Nada. Até porque o Datena, que recebeu votos nele, não no partido, foram votos no Datena. Muita gente nem estava sabendo que partido estava o Datena. Votou no Datena. O Datena falou, não apoio ninguém. E o apoio do PSDB, a esta altura do campeonato, ou nesta altura, é nada. Nada, absolutamente nada. Um partido que se perdeu de tal maneira que o seu apoio é insignificante, é irrelevante. O apoio pessoal da Tabata, que segundo ela vai se restringir à declaração de voto, mas pode ser, o Boulos falou, vou ligar para ela, quero conversar, saber o que ela pensa disso e daquilo. Isso pode provocar uma aproximação, né? O que tem um impacto um pouco maior. Se o candidato se envolve de alguma maneira, ou o candidato do primeiro turno se envolve de alguma maneira com o candidato no segundo turno. Pode ter um impacto maior. Mas de resto, esses apoios todos, eles são quase irrelevantes. E o eleitorado do Marçal, não porque seja conservador, como diz o Nunes, tem nada de conservador. O eleitorado do Marçal, até porque o Marçal não é um conservador, convenhamos, né? Convenhamos, tenhamos um pouco de decência ao tratar o que as palavras significam, né? O que elas representam, inclusive historicamente, sociologicamente. Não é, ele não é um conservador. Mas é claro que a maioria esmagadora do eleitorado do Marçal tende a votar no Nunes, né? Esse é o grande revés que o Boulos terá de enfrentar no segundo turno, porque foi uma votação muito expressiva, né?